hospitais, Aurora passava longe, nunca havia ficado internada. Na época, eu viajava, pegava sol, bebia cerveja, fazia todas as coisas de uma pessoa normal. Mas um dia, tudo mudou. Você tem lúpus, sua doença não tem cura, você pode viver até de 6 meses a 6 anos. Se você tomar os medicamentos direitinho, você dura bastante. No primeiro diagnóstico, a dúvida. Fiquei 1 ano não acreditando, não tomei remédio, continuei tomando sol, bebendo cerveja, viajando. Imagina que eu vou durar só 6 anos. Na primeira crise, o medo da morte. E aí aconteceu a primeira crise, né? Braba, porque os rins parou de funcionar totalmente. E quase totalmente, ficou muito, 20%, praticamente tudo, né? Aí eu comecei a acreditar que eu tinha mesmo lúpus. O lúpus é uma doença autoimune que envolve múltiplos órgãos e sistemas. As doenças autoimunes são aquelas que afetam a imunidade do corpo. A imunidade é a proteção que o nosso corpo tem contra os agentes externos, vírus, bactérias. Nas pessoas que têm doença autoimune, a imunidade começa a afetar o próprio corpo, né? No caso do lúpus, qualquer lugar, mas principalmente pele, articulação e os rins são as que a gente tem que prestar mais atenção aí. Estimativas indicam que mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo sofram com lúpus. É uma doença rara e pouco conhecida que atinge anônimos e famosos. Poucos sabem, mas Michael Jackson também sofria de lúpus, diagnosticado em 1986 e confirmado pelo seu dermatologista, Dr. Arnold Klein. O cantor Seal também tem lúpus. A doença não somente lhe causou as cicatrizes no rosto, como também provocou a perda de cabelos. Em recente entrevista à rede americana CNN, Lady Gaga revelou que sofre com a doença. Have tested borderline positive for the disease. So, as of right now, I do not have it, but I have to take good care of myself. A origem do lúpus ainda é um mistério. A gente não sabe ao certo o que causa o lúpus. A gente tem algumas ideias sobre os fatores que predispõem tanto às exacerbações da doença como ao seu surgimento. É uma doença mais comum em mulheres, né, na faixa dos 15 aos 45 anos. Então, tem uma possibilidade de um efeito hormonal relacionado. É muito relacionado à exposição solar, que pode desencadear não só as lesões de pele por causa do lúpus, como as outras manifestações sistêmicas. E outras coisas, como cigarro, também pode causar exacerbação aí por causa do lúpus. Esta não é uma doença contagiosa, mas sofre uma grande influência genética. Aurora não é a primeira da família a ter a doença. Na época, minha sobrinha tinha 17 anos e teve algumas complicações na saúde e só descobriu quando ela teve uma crise fatal e chegou a falecer. Aí o óbito dela atestou lúpus. Não, a doença não tem cura, mas é uma doença hoje que a gente trata como hipertensão e diabetes. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Com os medicamentos, a pessoa consegue ficar bem controlada e levar uma vida normal. A alimentação mais importante é evitar a exposição solar. De restante, a pessoa pode procurar ter atividade física, pode engravidar, desde que a doença esteja controlada e a pessoa use seu medicamento regularmente. Viver um dia após o outro. Este virou o lema de Aurora, um sofrimento que se estende para toda a família. Na verdade, eles não falam, lógico, né, para não assustar, mas é aquela coisa de você estar sempre esperando o pior. Cada crise, será que ela vai superar essa daí, né? Então, são 10 anos de muita ansiedade, de preocupação, né?